Meu marido teve a coragem de me trair. E agora paga caro por cada lágrima que derramei. Meu nome é Fernanda. Tenho 38 anos. E até 3 meses atrás, acreditava que conhecia minha própria vida. Sou professora de História no Colégio Estadual Professor João Baptista, aqui em Ribeirão Preto, e por 12 anos dividi minha rotina entre as salas de aula e um casamento que, aos olhos de todos, parecia perfeito. Eduardo sempre foi o tipo de homem que as mães aprovavam. Educado, bem vestido, funcionário exemplar de uma concessionária no centro da cidade. Nas festas de família, recebia elogios sobre como eu tinha sorte de ter encontrado alguém tão dedicado. Se ao menos soubessem que em casa, aquele homem gentil se transformava em alguém frio, que respondia com monossílabos e passava as noites grudado no celular. Naquela terça-feira de março, eu estava corrigindo provas na mesa da cozinha quando ouvi o familiar ping do WhatsApp. Eduardo estava no sofá, assistindo ao jornal, mas o som vinha da bancada onde ele havia esquecido o aparelho. Instintivamente olhei para a tela iluminada. Saudades do seu beijo, amor. Quando nos vemos de novo? Meu coração disparou. Peguei o telefone com mãos trêmulas. Marina. Uma notificação de Marina, com uma foto de perfil que mostrava uma moça jovem, sorridente, de cabelos loiros. Deslizei a tela e vi uma conversa inteira. Mensagens íntimas, planos de encontros, declarações que ele nunca me fez. Eduardo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele virou devagar, e quando viu o celular na minha mão, nem tentou disfarçar. Seus ombros caíram, como se carregasse um peso há muito tempo. Fernanda, eu... Quanto tempo? Perguntei, ainda segurando o aparelho. 3 meses. 3 meses. Enquanto eu planejava nossa viagem de aniversário de casamento, preparava jantares especiais e me preocupava com sua distância crescente, ele construía uma vida paralela com uma mulher de 20 anos. Ela sabe que você é casado? Sabe. Sua resposta foi quase um sussurro. Algo dentro de mim se partiu, mas não foi o que esperava. Não senti a dor dilacerante que imaginei sentir um dia. Foi diferente. Foi como se uma névoa que pairava sobre minha vida há anos finalmente se dissipasse. Por que, Eduardo? Ele se levantou, passou a mão pelos cabelos grisalhos e me olhou como se eu fosse uma estranha. Não sei, Fernanda. Talvez a gente tenha se acomodado demais. Talvez eu precise de espaço para entender o que quero. Espaço. Como se o problema fosse falta de espaço em nossa casa de 3 quartos. Como se o erro fosse meu por não ter dado a ele o que ele precisava. Entendo, disse, devolvendo o celular. Então é melhor você arrumar suas coisas. Ele piscou, surpreso com minha calma. Fernanda, não precisa ser assim. Podemos conversar, tentar... Não, Eduardo, não podemos. Minha voz saiu firme, decidida. Você fez sua escolha há 3 meses. Agora eu vou fazer a minha. Ele subiu as escadas devagar, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Eu me sentei na cadeira da cozinha e olhei para as provas espalhadas sobre a mesa. Vida medieval, Revolução Francesa, Independência do Brasil. Histórias de pessoas que lutaram, que se reinventaram, que encontraram forças que nem sabiam que tinham. 40 minutos depois, Eduardo desceu com 2 malas. Vou ficar na casa do meu irmão por uns dias, pra gente pensar. Não precisa pensar, Eduardo. Precisa ir. Na porta, ele hesitou. Fernanda, eu não queria que fosse assim, eu sei. Você queria que eu nunca descobrisse. Ele saiu e eu fechei a porta. Encostei as costas na madeira e respirei fundo. A casa estava silenciosa, mas pela primeira vez em meses, não era um silêncio pesado. Era um silêncio cheio de possibilidades. Peguei meu celular e liguei para a Rafaela. Rafa, preciso te contar uma coisa. O que houve, Fê? O Eduardo me traiu e acaba de sair de casa.
Esse desgraçado. Estou indo aí agora. Não, Rafa. Não hoje. Hoje eu preciso ficar sozinha. Preciso me acostumar com isso. Tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo tenho certeza de alguma coisa. Desliguei o telefone e voltei para a cozinha. As provas ainda estavam lá, esperando correção. Sentei-me e peguei a caneta vermelha. Vida medieval. Uma época em que as mulheres tinham poucos direitos, mas algumas ainda encontravam maneiras de escrever sua própria história. Sorri pela primeira vez naquele dia. Talvez fosse a hora de começar a escrever a minha. Os primeiros dias foram como aprender a andar novamente. Acordava às 6 da manhã, como sempre, mas não havia mais aquele ritual silencioso de preparar café para dois. Apenas para mim. A xícara solitária sobre a mesa me assombrava no início, mas aos poucos foi se tornando uma pequena liberdade. Na escola fingia normalidade. Sorria para os colegas, dava minhas aulas sobre o período colonial brasileiro, corrigia provas. Mas quando chegava em casa, o silêncio me abraçava de uma forma estranha. Não era mais o silêncio pesado dos últimos anos do casamento. Era um silêncio que esperava por mim, que me dava espaço para existir. Rafaela apareceu na quinta-feira à noite, como sempre fazia quando sentia que eu precisava dela. Minha irmã tem essa capacidade quase sobrenatural de perceber quando algo está errado, mesmo quando eu tento esconder. Trouxe pizza e sorvete, disse, entrando sem cerimônia carregando 2 sacolas. E antes que você reclame, não é opcional. Rafa, eu não estou com fome. Claro que não está. Aposto que você não comeu direito desde terça. Ela parou na porta da cozinha e me olhou com aqueles olhos castanhos que espelhavam os meus. Fernanda, você precisa comer. Precisa cuidar de você. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma onde eu havia descoberto as mensagens. Rafaela abriu a caixa de pizza e me serviu uma fatia, como se eu fosse uma criança. Então, como você está de verdade? Perguntou, mordendo sua fatia. Estranha, respondi, surpreendendo-me com a honestidade. Eu pensava que ia me desesperar, chorar por dias, implorar para ele voltar. Mas não é isso que estou sentindo. E o que está sentindo? Mastiguei devagar, procurando palavras. Alívio. E isso me assusta, Rafa. 12 anos de casamento e tudo o que sinto é alívio. Minha irmã segurou minha mão sobre a mesa. Fê, você não sentiu alívio quando ele saiu. Você sentiu alívio quando parou de fingir que estava tudo bem. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ela tinha razão. Há anos eu vinha carregando o peso de um casamento que existia apenas na aparência. Eu me sinto culpada por não estar sofrendo mais. Confessei. Culpada? Fernanda, você merece se sentir livre. Você merece ser feliz. Naquela noite, depois que Rafaela foi embora, fiz algo que não fazia há anos. Tomei um banho longo, demorado. Deixei a água quente levar a atenção dos meus ombros. Olhei-me no espelho embaçado e, pela primeira vez em muito tempo, não desviei o olhar. Durante o fim de semana, comecei a descobrir pequenos prazeres que havia esquecido. Acordei, naturalmente sem despertador. Preparei um café da manhã elaborado só para mim. Liguei música alta e dancei descalça na sala. Quando foi a última vez que tinha feito isso? Na segunda-feira, voltei para a escola com algo diferente. A professora Mariana, que dava aulas de português na sala ao lado, comentou durante o intervalo. Fernanda, você está diferente, mais leve. Obrigada, respondi sorrindo genuinamente. Tudo bem em casa? Hesitei. Não havia contado para ninguém na escola sobre a separação, mas olhei para Mariana, uma mulher de 50 anos que sempre foi gentil comigo, e senti vontade de ser honesta. Na verdade, me separei essa semana. Nossa, sinto muito. Deve estar sendo difícil. Está sendo libertador. Mariana sorriu, como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Às vezes, as mudanças que mais tememos são as que mais precisamos.
Naquela tarde, enquanto corrigia provas sobre a Revolução Francesa, me peguei pensando nas palavras de Mariana. Marie Antoinette, a rainha que vivia em uma redoma dourada, alheia à realidade que a cercava. Quantas vezes eu tinha sido como ela, fingindo que meu casamento era perfeito enquanto tudo desmoronava ao meu redor? Peguei meu celular e escrevi uma mensagem para Rafaela. Obrigada por ontem. Acho que estou começando a respirar de novo. A resposta veio rápida. Era sobre: a hora, irmã. Você merece todo o ar do mundo. Guardei o celular e voltei às provas. Mas agora, cada história de revolução, cada relato de pessoas que tiveram coragem de mudar suas vidas, me soava como um sussurro de encorajamento. Talvez fosse hora de começar minha própria revolução. Silenciosa, mas determinada. Como sempre fui. Como sempre deveria ter sido. 2 semanas depois da saída de Eduardo, acordei com uma sensação estranha. Não era tristeza, não era raiva. Era energia. Uma vontade inexplicável de fazer algo, de mover-me, de existir de forma mais intensa. Olhei para o teto do quarto e sorri sozinha. Quando foi a última vez que havia acordado sorrindo? Durante o café da manhã, tomei uma decisão que me surpreendeu. Ia pintar a sala. Aquele bege neutro que Eduardo havia escolhido porque combinava com tudo, me incomodava. Há anos. Sempre quis um tom mais quente, mais vivo, mas ele dizia que cores fortes cansavam o olho. Que se dane o olho cansado, murmurei, pegando as chaves do carro. Na loja de tintas da Avenida 9 de Julho, fiquei meia hora escolhendo, entre tons de terra queimada. O vendedor, um senhor de uns 60 anos, percebeu minha indecisão. Primeira vez pintando sozinha? É. Meu marido sempre escolhia as cores. Ex-marido? Perguntou, com aquela perspicácia que só os mais velhos têm. Quase isso. Então escolhe a cor que te faz feliz. Não existe cor errada quando você está construindo um novo lar. Escolhi um tom de terracota que me lembrava o pôr do sol. Comprei rolos, pincéis, lona. Quando cheguei em casa, liguei para Rafaela. Rafa, você tem algum compromisso no sábado? Depende. Por quê? Vou pintar a sala. Preciso de ajuda. Fernanda. Ouvi a empolgação na voz dela. Finalmente. Sempre odiei aquele bege sem personalidade. No sábado, Rafaela chegou às 8 da manhã com café, pão na chapa e aquela energia contagiante que só ela tinha. Colocamos uma playlist de música brasileira dos anos 80, movemos os móveis e começamos a transformar minha sala. Você está diferente, Fê, disse ela, enquanto passava o rolo na parede. Diferente como? Mais presente. Nos últimos anos, sempre que eu vinha aqui, tinha a impressão de que você estava ausente, mesmo estando na minha frente. Parei de pintar e olhei para ela. Eu também sentia isso. Como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. E agora? Agora sinto que estou voltando para casa. Para minha própria casa. Trabalhamos o dia inteiro, parando apenas para almoçar e rir das manchas de tinta que apareciam em nossos cabelos. Quando terminamos, ao final da tarde, a sala estava irreconhecível. As paredes terracota criavam um ambiente acolhedor, vivo, que pedia por sorrisos e conversas. Está linda, Fernanda. Parece você. Parece eu como? Calorosa, forte, bonita. Naquela noite, depois que Rafaela foi embora, sentei no sofá e contemplei minha nova sala. Peguei meu celular e, pela primeira vez em semanas, vi mensagens de Eduardo. 3, para ser exata. Fernanda, podemos conversar? Sinto sua falta. Estou arrependido. Podemos tentar de novo? Olhei para as mensagens e senti nada. Nem raiva, nem saudade, nem pena. Apenas uma tranquilidade estranha. Digitei uma resposta simples.
Eduardo, estou seguindo em frente. Você deveria fazer o mesmo. Bloqueei o número antes que ele pudesse responder. Na segunda-feira, na escola, vários colegas comentaram sobre minha aparência. Estava usando um vestido vermelho que ficara guardado no armário por meses, porque Eduardo achava chamativo demais. Professora, a senhora está radiante hoje, disse Amanda, uma aluna do 3º ano. Obrigada, Amanda. Às vezes uma mudança faz bem. Durante a aula sobre a independência do Brasil, me peguei falando com mais paixão do que o habitual. Imaginem o que era viver sob o domínio de outros, não poder tomar as próprias decisões, não ter voz sobre o próprio destino, disse aos alunos. A independência não é apenas política, é pessoal. É sobre ter coragem de ser quem você realmente é. Depois da aula, fiquei alguns minutos sozinha na sala, olhando pela janela. Lá fora, o sol de outono banhava o pátio da escola com uma luz dourada. Pensei em Eduardo, em como ele devia estar se sentindo, descobrindo que eu não era mais a mulher que ele havia deixado para trás. Peguei um papel e comecei a escrever uma lista de coisas que queria fazer. Não grandes planos, apenas pequenos desejos que havia esquecido. Fazer um curso de dança, viajar sozinha, ler mais livros, plantar um jardim, aprender a cozinhar pratos novos. Olhei para a lista e sorri. Pela primeira vez em anos, o futuro não me assustava. Ele me chamava. Guardei o papel na bolsa e caminhei para casa. Minha nova casa, minha nova vida, minha nova eu. 2 meses depois da separação, minha vida havia encontrado um ritmo novo. Acordava mais cedo para fazer caminhadas no Parque Curupira, tinha começado aulas de dança aos sábados e descobrira o prazer de cozinhar apenas para mim. Pequenas, coisas que somadas me faziam sentir mais viva do que havia me sentido em anos. Foi numa quinta-feira à tarde, no extra da Avenida Costabile Romano, que o passado me encontrou sem aviso. Eu estava na seção de frutas, escolhendo mamões para o suco do fim de semana, quando uma voz familiar me fez congelar. Fernanda. Virei-me devagar e o vi. Eduardo estava parado a alguns metros, carregando uma cesta com produtos básicos. Miojo, pão de forma, leite longa-vida. Parecia menor de alguma forma, mais magro, com olheiras profundas e barba por fazer. Eduardo. Você está... Bem, diferente, era verdade. Eu estava usando um vestido florido que havia comprado na semana anterior. Meu cabelo estava mais comprido e solto, e pela primeira vez em muito tempo, não carregava aquela expressão cansada que se tornara minha marca registrada. Estou... bem... sim. Muito bem. Ele se aproximou hesitante, como se eu fosse um animal selvagem que pudesse fugir a qualquer momento. Fernanda, eu preciso falar com você. Tentei mandar mensagens, mas você me bloqueou. Bloqueei porque não tínhamos mais nada para conversar, Eduardo. Mas temos, sim. Eu errei. Errei muito. A Marina... Aquilo não significava nada. Senti uma pontada de algo que poderia ter sido raiva, mas que se transformou rapidamente em pena. Pena dele, pena de nós, pena do tempo perdido. Não significava nada para você, Eduardo, mas significou o fim do nosso casamento. Não, precisa ser assim. Podemos tentar de novo. Eu mudei. Mudou? Olhei para ele. Realmente olhei. Eduardo, você está com a mesma roupa que usava quando morava comigo. Está comprando os mesmos produtos de sempre. Está no mesmo mercado, no mesmo horário. O que mudou? Ele abriu a boca, mas não saiu som. Nos olhos dele, vi o desespero de alguém que percebeu que perdeu algo importante, mas não sabia exatamente o quê. Fernanda, por favor, 12 anos não podem acabar assim. 12 anos não acabaram assim, Eduardo. Acabaram numa terça-feira de março, quando você escolheu outra mulher ao invés de tentar salvar o que tínhamos. Mas eu quero salvar agora. Agora é tarde demais. Uma senhora idosa que passava perto se virou para nos olhar. Percebi que nossa conversa estava chamando a atenção, e baixei a voz. Eduardo,
Eu não sou mais a mulher que você deixou em casa naquele dia. Eu cresci. Eu mudei. Eu aprendi a ser feliz sozinha. Você não pode estar feliz sozinha. Ninguém fica feliz sozinha. Eu estou. Disse isso com tanta convicção que ele deu um passo para trás. Você não me ama mais? A pergunta pairou no ar entre nós. Era a pergunta que eu mesma havia evitado responder durante semanas. Olhei para ele, para aquele homem que havia sido meu companheiro por tanto tempo, e senti uma clareza cristalina. Eu te amei, Eduardo. Amei muito. Mas amor não é só sentimento. É escolha. Todos os dias você escolhe cuidar, proteger, priorizar. E você escolheu outra pessoa. Eu escolho você agora. Mas eu não te escolho mais. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar, e percebi que eram absolutamente verdadeiras. Não era raiva. Não era vingança. Era simplesmente a constatação de que aquele capítulo da minha vida havia se encerrado. Eduardo ficou em silêncio por longos segundos. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Eu te perdi, de verdade, não foi? Você me perdeu no dia em que enviou a primeira mensagem para ela. Só demorou para perceber. Fernanda, Eduardo, vai embora. De novo. Só que agora, para sempre. Peguei minha sacola de compras e caminhei em direção ao caixa. Não olhei para trás. Não precisava mais. Sabia que ele ficaria ali, parado entre os mamões e as bananas, tentando entender como uma mulher que ele achava que conhecia havia se tornado uma estranha. No carro, sentei por alguns minutos antes de ligar o motor. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo ou tristeza, mas de alívio. Finalmente havia dito tudo o que precisava dizer. Finalmente havia fechado a porta que ainda restava aberta. Liguei o carro e dirigi para casa. Minha casa, minha vida, minha paz. 6 meses depois do encontro no mercado, minha vida havia se tornado algo que eu jamais imaginei possível. Completamente minha. Era uma manhã de sábado ensolarada quando Rafaela chegou para nosso ritual de café da manhã especial. Uma tradição que inventamos depois da separação. Fernanda, você tem que ver isso. Disse ela entrando na cozinha com o celular na mão e aquele sorriso maroto que eu conhecia tão bem. O que foi agora, Rafa? O Eduardo está namorando de novo. A Marisa me contou, uma mulher da idade dele, divorciada também. Esperei alguma reação dentro de mim. Dor, ciúme, nostalgia. Mas tudo o que senti foi uma leve curiosidade, como quando soube que um conhecido distante havia mudado de emprego. Que bom para ele, disse genuinamente. Espero que ele seja feliz. Rafaela me olhou com aquela expressão de quem estava pronta para me consolar, mas encontrou apenas serenidade. Você realmente está bem, não está? Mais do que bem, Rafa. Estou completa. Era verdade. Nos últimos meses, havia descoberto uma versão de mim mesma que não conhecia. Além das aulas de dança, me inscrevi num curso de jardinagem e transformei o quintal num pequeno oásis. Aprendi a cozinhar pratos que sempre quis experimentar. Li mais livros em 6 meses do que nos últimos 3 anos. Mas a maior descoberta havia sido simples e revolucionária. Eu gostava da minha própria companhia. Sabe o que estou pensando em fazer? Disse servindo café fresco nas nossas xícaras. Agora me assustei. Quero viajar sozinha. Pensei em conhecer Paraty. Sempre quis ir lá, mas o Eduardo achava muito turístico. Fernanda! Rafaela bateu palmas. Faça isso. Você merece ver o mundo com os seus próprios olhos. Naquela tarde, depois que minha irmã foi embora, sentei no meu jardim com um livro e uma xícara de chá. As flores que havia plantado estavam começando a desabrochar, criando pequenas manchas de cor entre o verde. Cada planta era uma vitória silenciosa, uma prova de que eu era capaz de fazer coisas crescerem e florescerem. Meu celular tocou. Era um número que não conhecia. Alô? Professora Fernanda? Aqui é a Beatriz, sua ex-aluna. A senhora se lembra de mim? Claro, Beatriz. Como você está? Estou ótima.
Professora, estou ligando porque quero agradecer à senhora. Lembra da aula sobre independência que a senhora deu no ano passado? A senhora falou sobre ter coragem de ser quem a gente realmente é? Lembrei. Era a aula que havia dado logo depois de pintar a sala, quando ainda estava descobrindo minha própria independência. Lembro sim. Aquilo mudou minha vida. Eu estava num relacionamento que me fazia mal, mas não tinha coragem de terminar. Depois da sua aula, eu pensei: se o Brasil teve coragem de se libertar, eu também posso. E terminei. Foi a melhor decisão que já tomei. Beatriz, que alegria saber disso. A senhora estava passando por algo parecido na época, não estava? Tinha algo diferente na sua voz naquele dia. Estava sim. E também tomei minha decisão. E foi boa? A melhor da minha vida. Depois que desligamos, fiquei olhando para o céu que começava a ganhar tons alaranjados do pôr do sol. Pensei em como a vida tinha voltas estranhas. Eduardo havia me traído achando que me deixaria destruída, mas na verdade me libertou. Beatriz havia absorvido uma lição que nem eu sabia que estava ensinando. Na segunda-feira, cheguei à escola com uma energia nova. Durante a aula sobre a República Velha, me peguei falando com paixão sobre resistência e transformação. Às vezes, disse aos meus alunos, as mudanças mais importantes não aparecem nos livros de história. São as pequenas revoluções, que acontecem dentro de cada pessoa, quando ela decide não aceitar mais uma vida que não a faz feliz. Ao final do dia, encontrei um bilhete na minha mesa. Era de Amanda, a aluna que sempre elogiava minha aparência. Professora, obrigada por nos ensinar que a história não é só sobre o passado. É sobre ter coragem de escrever nosso próprio futuro. Sorri e guardei o bilhete na bolsa. Aquela noite, enquanto preparava um jantar simples só para mim, coloquei minha música favorita e dancei pela cozinha. A luz terracota da sala se estendia até onde eu estava, envolvendo tudo num tom quente e acolhedor. Olhei pela janela e vi meu reflexo no vidro. Não era mais a mulher que Eduardo havia deixado para trás. Era alguém que eu estava aprendendo a amar. Forte, independente, completa. Peguei meu celular e abri o aplicativo de viagens. Paraty me esperava. O mundo me esperava. E pela primeira vez na vida, eu era a protagonista da minha própria história. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.